Boa tarde. O programa Primeiro Escalão tem o privilégio, tem a honra de receber hoje nos estúdios da OTV o eterno pugilista Servílio de Oliveira, o primeiro boxer brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Ele conseguiu esse feito nos Jogos Olímpicos do México em 1968, quando ganhou uma medalha de bronze. Para conversar com o Servílio de Oliveira hoje nos estúdios da OTV, eu convidei o publicitário Sérgio Gentili, que vai fazer comigo essa entrevista. Servílio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo sobre boxe, sobre Jogos Olímpicos, sobre sua nova profissão, o direito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você começasse a falar sobre a sua trajetória, como é que você começou, um ligeiro traço biográfico da sua carreira e como é que você conseguiu esse tento maravilhoso, conquistar uma medalha de ouro que durante 44 anos foi o privilégio único de Servílio de Oliveira no esporte brasileiro. Boa tarde, Caetano, boa tarde, Gentili, boa tarde, amigos da OTV. Quero dizer que é um grande prazer receber o convite e poder participar desse programa. Na verdade, a minha carreira no boxe começou lá atrás, lá na década de 60, né? Quando surgiu... Ainda adolescente? Ainda adolescente, quando surgiu o Éder Joffre. Naquela época nós tínhamos poucos atletas de nome. Naquela época nós tínhamos a Maria Esther Bueno, naquela época nós tínhamos o Éder Joffre, tínhamos o Pelé. Pelé começando a carreira, tínhamos do mundo de 58. Exatamente. Filho, que ele também acabou sendo alijado, né, por problema de contusão. Exato. Tínhamos também o Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, não é? O nome dele nunca foi muito falado, mas, pô, o sujeito ganhar 2 medalhas de ouro olímpica é algo excepcional, né? E aí eu comecei a treinar com os meus irmãos, todos entusiasmados com o Éder Joffre, e em 1966, já com 17 anos de idade, eu estreiei no torneio da Forja, fiquei campeão da Forja, e fiquei campeão paulista, e no ano seguinte fui disputar o torneio latino-americano no Chile. Antes disso... Mas na Forja você ainda era amador? Amador. Depois aí você se profissionalizou logo depois da Forja? Não foi assim. Em 1966 eu fiquei campeão da Forja. Em 1967 eu fui defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Em março de 1968 eu fiquei campeão latino-americano. E para disputar os Jogos Olímpicos você tem que ser amador. Exatamente. Uma correção. Exatamente. Ganhei o título lá. E em outubro do mesmo ano, de 1968, no dia 24 de outubro de 1968, eu conquistei a 14ª medalha de um brasileiro nos Jogos Olímpicos. Só uma correção, não foi medalha de ouro, foi medalha de bronze, 3º lugar. E que você vai celebrar essa conquista no ano que vem, no dia 24 de outubro, o 50º dessa conquista. Quais são os projetos para você celebrar esta data, 24 de outubro de 2018, 50 anos dessa conquista espetacular? Vai ser as bodas de ouro, né? Eu estou muito satisfeito com o trabalho que se está fazendo com a formação de jovens. O meu filho, por exemplo, está fazendo um trabalho muito bom. Tem uns meninos que fazem um trabalho muito bom também no interior de São Paulo. E tenho aí o meu neto, não é? O Luiz Gabriel, que recentemente foi convocado pela comissão do boxe da Confederação Brasileira. E eu espero que ele faça um bom estágio lá e que possa, em 2020, ganhar uma medalha também. E para Tóquio. Exatamente. Sérgio Gentili, por favor. Maravilha ver isso de um neto, hein? Para um campeão como você, maravilha. Eu queria saber de você, eu sempre curti muito boxe, a partir dos meus tios, do meu pai, todo mundo fã incondicional de boxe, os grandes atletas do boxe naquela época. Então a gente sempre vibrou muito com boxe. Eu brincava com meu tio, que foi campeão paulista durante um tempo.
Mas nunca dei para coisa, nunca fui bom nessa coisa de luva. Mas, de qualquer maneira, eu estava querendo, tenho uma curiosidade muito grande em saber o que o MMA, com esse mix de lutas, de estilos, o que ele pode prejudicar o boxe como arte, porque no meu período de garoto a gente considerava boxe como uma arte, né? Porque tem os grandes estilistas, né, do boxe. Olha, francamente, eu penso que o MMA é uma modalidade que chegou para ficar. Nós sabemos que na vida tudo passa, não é? Tudo vai e volta. Veja, o MMA, por exemplo, é uma modalidade dura, é uma modalidade que o pessoal luta praticamente com a mão livre, não é? E se você for analisar, se você for olhar no tempo, lá atrás, lá antes de Cristo, não é? O boxe era um esporte onde não havia ringue, mão livre, onde não havia ringue, onde não havia categorias. Aliás, o boxe estreou lá atrás, na antiguidade, na 43ª dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Isso em 668 antes de Cristo. 668 anos antes de Cristo. Depois dos Jogos Olímpicos, ele teve uma parada de 1501 anos até 1894, quando o Barão de Pierre de Coubertin instituiu o Comitê Olímpico Internacional. Aliás, o Comitê Olímpico Internacional ele foi posto em 1894 e 2 anos depois, em 1896, teve os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. O boxe ainda não entrou? O boxe não entrou. O boxe só entrou, e aí eu vou concluir a questão do Vale Tudo, sim, do MMA. Porque o boxe, por ser um esporte muito duro, um esporte onde se machucava muito, porque o sujeito de 150 quilos podia lutar com um sujeito de 60, bastava que o sujeito de 60 quilos tivesse coragem, não é? Sim. E isso causou um trauma, e o boxe não pôde participar dos primeiros Jogos Olímpicos que se deu na Grécia, não pôde participar dos segundos Jogos Olímpicos que se deu na França. O boxe só pôde participar do terceiro Jogos Olímpicos, se não me falha a memória, nos Estados Unidos. Em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. E por que pôde participar aí? O boxe pôde participar aí, por quê? Porque lá em Londres, o pessoal fez lá umas regras que se chama Rondon Rules, e que essa regra, ela dá sustentação até hoje para a movimentação e para as novas regras que se dá no boxe, que é proteger a integridade física do esportista. Mas o MMA, Servilho, é um esporte muito violento. Exatamente. Eu vejo alguns combates e eu fico muito impressionado com a violência e com a falta de, eu diria até de disciplina com relação às normas, às regras que norteiam qualquer esporte. Em lutas marciais. O jiu-jitsu, por exemplo, o judô, é um esporte disciplinado, que os atletas respeitam as regras, o boxe também. Então, fazendo um cotejo, eu acredito que o boxe é um esporte que ele ensina e passa normas de comportamento para o esportista, de uma maneira geral, não só o brasileiro, mas o esportista de todos os lugares do mundo. Como é que você vê isso estabelecendo um cotejo entre o MMA, que é um esporte, eu digo, pela minha concepção, violento, demasiadamente violento, e o boxe é um esporte até chamado de nobre arte, né? Desde a sua criação. Sim. Como é que você vê? O boxe é chamado de nobre arte porque lá em Londres, quem praticava boxe eram o pessoal de um bom nível, né? Sim. Mas veja, a questão do MMA, eu não sou contra o MMA, eu acho que é um esporte que veio para ficar, é um esporte duro, né? Mas participa aquele sujeito que quer participar. Eu jamais participaria de MMA, eu jamais lutaria MMA, porque é um esporte muito duro e onde se pode dar joelhada, onde pode se dar cotoveladas e tal, mas São golpes golpes duros, mas
Você vê, então, aquele paralelo que eu traço entre a não participação do boxe lá atrás em Jogos Olímpicos, eu digo, o boxe era um esporte discriminado e o pessoal se cuidou, e hoje está todo mundo aplaudindo e batendo palma para essa violência que é o MMA, mas participa aquele que quer e aquele que gosta. Agora, o boxe no Brasil ele começou a ganhar notoriedade e impulso a partir de Éder Joffre no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, Sim. que você também participou efetivamente nesse período. Aliás, diga de passagem, Edson, o Servílio, Éder Joffre disputou os Jogos Olímpicos em Melbourne, na Austrália, 1956. e não venceu, e não conquistou a medalha. O Éder Joffre... O que houve? Que ele não, você poderia... Não, o que houve que veja. ele não conquistou a medalha com todo o talento mas... característico ao Éder Joffre? Não, o que ocorre é o seguinte, o boxe é uma caixinha de surpresa, né? Muitas vezes, você, às vezes, pode cair, por exemplo, numa chave onde está lá um sujeito que poderia disputar com você na final. Sim. E aí o que aconteceu comigo no México é uma prova disso, não é? O Éder Joffre ele perdeu para um chileno, Cláudio Barrientos. E depois, alguns anos depois, no dia 18 de novembro de 1960, ele ganhou o primeiro título do mundo para o Brasil. O Éder Joffre, para mim, ele é o concurso, que está acima de qualquer um. Como é que você analisa hoje o estágio do boxe brasileiro, transportando todos esses períodos, Éder Joffre, Servílio de Oliveira, Miguel de Oliveira, Maguila, etc, etc. Veja, esses grandes nomes do Caetano, boxe brasileiro. Você faz parte desse time de notáveis do boxe brasileiro. Veja, o que eu acho é o seguinte. Lamentavelmente, eu penso que a condição do boxe, eu penso que a coisa vem se definhando. Eu penso isso. Eu penso que os boxeadores, aquela galera antes da minha fase, foram melhores que a minha fase. Eu penso isso. A minha fase foi melhor do que a fase seguinte. Eu penso que o boxe está faltando um trabalho mais sério por parte daqueles que estão por trás do boxe brasileiro, que é a Confederação Brasileira, que ela não faz o trabalho que se devia fazer. Não faz. Não, no meu Agora, entendimento, não quem faz. seria o responsável pela formação do atleta, do lutador de boxe do Brasil? Olha, eu penso que Hoje, o clube? Seriam os clubes? os clubes... Seria o poder, o Estado, a universidade? Como é que você Não, veja, traçaria eu penso panorama que... para a formação do atleta? Particularmente, eu penso que todas essas verbas governamentais de lei de incentivo, etc. e tal, eu penso que essa verba deveria ser colocada num lugar onde estão a massa, para você formar atleta de fato. Eu penso que o atleta de ponta, ele devia buscar a verba dos patrocínios das empresas, etc. E essa verba de lei de incentivo e etc., você devia trabalhar a base, porque aí você ia dar condições para os jovens que estão à beira da marginalidade. E você sabe, nós sabemos que o esporte é fundamental. Fundamental. Eu penso até que o boxe, que o esporte, ele poderia formar um tripé muito importante ao lado da cultura e da educação. Mas a confederação, que é uma entidade que se pressupõe que ela existe, tem como missão a formação do atleta, o cuidado com a carreira do atleta, dar estrutura para o desenvolvimento do boxe. Por que ela não faz isso? Olha, você muito bem colocou e criticou um minuto atrás. Olha, na verdade, eu penso que, infelizmente, eu penso que o esporte no Brasil, ele deveria ser olhado de uma outra forma. Eu penso que o esporte no Brasil teria que ser feito como se faz, por exemplo, em outros países mais desenvolvidos no esporte. E nos Estados Unidos, por exemplo, quem forma o atleta é a universidade. Universidade. E nos países socialistas é o Estado. Veja. China,
Rússia, é o Estado. Só para você ter uma ideia, Cuba, que é um país diminuto, que é um país que é menor, tem uma população menor do que a cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Que já formou grandes atletas do boxe. Cuba tem 11 milhões e 400 mil, mais ou menos, habitantes. População de São Paulo, praticamente. São Paulo tem 12 milhões. Menos um pouquinho. Né? É. Então, lá, sabe quantas medalhas Cuba já conquistou em Jogos Olímpicos? Cuba já conquistou 220 medalhas em Jogos Olímpicos. Enquanto que o Brasil, essa potência... 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, uma população de quase 210 milhões de habitantes, tem apenas 127 medalhas. Por quê? Porque não há o interesse político de dar condições para o menos favorecido. Porra, vamos dar educação para esse povo. Eu acho que material humano não falta para trabalhar no esporte. Mas, infelizmente, as verbas são todas desviadas, não é? A gente tem visto aí e o dinheiro não chega onde tem que chegar. Gentili. Essa questão, ainda nessa questão, que eu acho que era extremamente interessante, existe o mercado. Então, o mercado tem um apelo muito forte para tudo que representa o MMA, né? Existe uma atração muito grande pelo MMA, pela grana que o pessoal fatura em cima disso e tal. Isso não é uma coisa que a confederação deveria prestar atenção para levar um pouquinho mais de seriedade para o uso, por exemplo, do boxe, no caso, que é um esporte individual, para escolas onde o pessoal joga vôlei, joga futebol de salão, joga futebol quando tem campo, e, na verdade, desprestigia os esportes individuais, né? Eu não digo só o boxe, mas outros esportes também. Isso é uma coisa que deveria ser discutida no nível de direção mesmo, direção do esporte pela confederação, por exemplo, pelo Ministério do Esporte, alguma coisa assim. Olha, é aquilo que eu disse, né? Eu penso que os esportistas de renome deveriam estar, por exemplo, à frente das confederações. Lá em Cuba, por exemplo, os ex-atletas são todos dirigentes. A partir do momento que o sujeito deixa de participar, ele passa a ser dirigente. Os caras têm, por exemplo, uma boa cultura, os caras têm, por exemplo, um grande ensinamento, são todos formados, não é? E, lamentavelmente, aqui no Brasil, você não tem condições para se formar e aí fica difícil. Você está me propiciando agora um bom gancho para eu lhe fazer uma pergunta muito delicada, Servilho. Nós temos um ex-atleta, Carlos Arthur Nussmann, foi jogador de vôlei, participou de várias equipes, assumiu vários cargos de comando em entidades esportivas desse país, foi presidente recentemente, foi durante vários anos presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e há um mês e meio, 2 meses atrás, acabou sendo preso, acusado de corrupção, de ter participado de um complô para a venda do Rio de Janeiro para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Como é que você avalia isso? Olha, é lamentável. Gostaria de ouvir o seu comentário sobre esse é um problema que acabou com a reputação do Brasil no mundo, esse episódio que envolve o Comitê Olímpico Brasileiro. Olha, na verdade, esse é um problema seríssimo, né? Eu, particularmente, fiquei muito triste com essa situação, não é? Mas é algo que vem acontecendo não só lá no Comitê Olímpico Brasileiro, mas como também de maneira na política em geral. Nós temos visto aí os acontecimentos dos últimos tempos que todo esse tipo de coisa está jogando o nome do nosso país na lama, lamentavelmente, não é? Eu, particularmente, Caetano, eu fiquei muito triste, eu jamais pensei que esse tipo de coisa pudesse acontecer, principalmente quando disseram que... O evento foi maravilhoso, né, no Rio de Janeiro. Os jogos o evento foi maravilhoso. E o boxe finalmente conseguiu ganhar uma medalha. O boxe conquistou uma medalha de ouro, né? Foi bacana isso, foi muito bom, né? Mas eu penso que se o trabalho, não só do Comitê Olímpico Brasileiro, assim como também
da confederação, ao invés de uma medalha de ouro, eu penso que nós poderíamos ter conquistado umas 2 ou 3. E por que não conquistou? Porque faltou um trabalho sério da Confederação Brasileira. Você diz do boxe. No boxe. No boxe. Mas também faltou o policiamento do Comitê Olímpico Brasileiro. Por quê? Porque um país que pretende fazer uns Jogos Olímpicos, como foi o caso do nosso país, já se sabia há 7 anos antes que haveria uns Jogos Olímpicos e que o Brasil estaria bem próximo de conquistar, você devia saber, olha, quem são os atletas que nós temos para defender o Brasil em 2016. Bom, em 2012 nós conquistamos 3 medalhas, depois de 44 anos, depois da minha medalha. Conquistamos uma medalha de bronze com a Adriana, a outra de bronze com Yamaguchi, Falcão, e prata com o Esquiva Falcão. Muito bem. O que o pessoal devia fazer? Porra, esses boxeadores, vamos segurá-los para defender o Brasil em 2016. E fazer um trabalho, conquistar para eles, por exemplo, a Bolsa Atleta Pódio, que a Bolsa Atleta Pódio para os atletas desse nível, que defendem o Brasil, era de R$15.000. Sim. E os caras poderiam ter permanecido no boxe amador e defendido o Brasil em 2016. Aí, ao invés de uma medalha, nós poderíamos ter 3 ou 4 medalhas. E tinha também o Everton Lopes, que foi campeão do mundo amador e que, na minha opinião, é a maior esperança brasileira para conquistar um título do mundo, embora há controvérsia. Eu tenho aqui uma colocação para fazer com relação a isso. Provavelmente, esse pessoal do COI, agora que a gente sabe a história que se passou, provavelmente eles prestigiaram aqueles atletas que poderiam dar mais visibilidade para alguém, né? Para alguém que tivesse interesse econômico, no caso, né? Infelizmente, essa é a grande realidade. É lamentável. Quer dizer, os caras olharam, por exemplo, para si próprio, em detrimento do país. Sim. E aí é lamentável, né? O Eduardo Orrata, teu grande amigo, especialista em boxe, jornalista que conhece profundamente essa modalidade, me pediu que me fizesse uma pergunta. Você citou o Esquiva, citou o Yamaguchi, e o Orrata pergunta se o Esquiva e o Yamaguchi têm potencial para ganhar um título mundial. E se eles estão sendo bem treinados, estão sendo bem orientados. Veja. E se não pode ocorrer novamente o que aconteceu com o Sertão? Veja. Pergunta do Eduardo Orrata para você. Meu amigo Orrata, companheiro de longa data, o Orrata também foi atleta da minha equipe. Hein? Lutou boxe. Treinou conosco lá em São Caetano. Veja, na verdade o seguinte, esses meninos, o Yamaguchi, o Esquiva, o próprio Everton, o pessoal às vezes fica meio triste comigo, porque eu não tenho bem as palavras. Eu sou um cara que lutei boxe, já apanhei muito, bati muito e continuo no meio. E eu digo aquilo que eu acho. Por isso que você é respeitado e tem credibilidade. O que você diz tem credibilidade. Caetano, eu vejo assim. Eu acho o seguinte, eu acho que não doura a pílula. Eu acho que esses meninos... Não entra em clinch. Foi como recurso para enrolar, para conseguir... Não é? Na verdade, Caetano, eu acho que tanto o Yamaguchi quanto o próprio Esquiva, eu acho que esses meninos têm um potencial tremendo. Só que, no meu entendimento, eu penso que você devia fazer um trabalho diferente com eles. Como? Fazer um trabalho para aumentar o grau de dificuldade luta a luta, porque não adianta você trazer adversários fracos. Treinar, aí você vai lá e ganha com facilidade, e quando chega na hora da verdade, o lutador não consegue corresponder à expectativa. Então você tem que fazer o trabalho que foi feito, desculpe a falta de modéstia, o trabalho que foi feito com o Sertão. O Sertão, quando ele fazia parte da seleção olímpica, ele era mais um. Passou profissional, foi treinar com o meu filho, e nós fomos programando ele luta a luta e aumentando o grau de dificuldade luta a luta, e o cara chegou ao título do mundo. Então eu penso que esses meninos,
eles têm condições, mas eles têm que ser feito um trabalho mais graduado. Eles têm que lutar com adversários que realmente vale a pena, porque senão, quando chegar na hora da decisão, a coisa pode complicar. E o que você está fazendo hoje para o boxe brasileiro, Servilho? Com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu conhecimento? Eu acho que a tua contribuição seria de extrema valia para o desenvolvimento do boxe no Brasil hoje. Visando, inclusive, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Você teria que ter uma participação efetiva nesse trabalho visando o Japão. Veja, Caetano, agradeço suas palavras, não é? Eu sou um tipo que venho trabalhando já há algum tempo no boxe. Nunca deixou de trabalhar, na verdade. Nunca deixei de Nunca trabalhar, deixou. mas lamentavelmente no Brasil é muito difícil. No Brasil, infelizmente, nós temos muitas dificuldades para poder atingir o alvo, é difícil. Eu venho batalhando há muito tempo, tentando formar projetos. Tenho um projeto aprovado da lei de incentivo, mas a gente encontra muita dificuldade. Você encontra muito mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Eu sinto isso na pele, não é? E é lamentável, isso é lamentável. É lamentável. Eu soube por intermédio de um diretor do esporte, da Sociedade Esportiva Palmeiras, Luiz Cláudio Granieri, que aliás é teu fã, conhece a tua carreira nos mínimos detalhes. Ele me disse que o Palmeiras vai priorizar em 2018 uma plataforma para o desenvolvimento do boxe no clube. Olha, Sociedade Esportiva Palmeiras. veja, Me pediu que divulgasse isso e pedisse a sua opinião sobre essa iniciativa do Palmeiras. olha, na verdade, o treinador de boxe que está lá no Palmeiras, no meu entendimento, é um dos maiores conhecedores da modalidade. É um cubano que já está lá fazendo um grande trabalho, é meu amigo. Ele se chama Francisco Garcia, o Paco. Ele já faz lá um trabalho bacana e esperamos que isso que esse diretor disse realmente possa fortalecer cada vez mais o trabalho que já está sendo feito lá. O Espéria, falando em clubes, foi um dos primeiros clubes no Brasil a abrigar grandes combates de boxe. Inclusive o Espéria, se me corrija se eu estiver errado, criou uma escola de boxe nos anos 40, 50, 60, que é um clube centenário, Espéria. Olha, eu... Procede? Veja, procede. E quando você volta no tempo, né? Você me faz lembrar, por exemplo, o Matarazzo, as firmas, as empresas, porque naquela época não havia patrocínio como tem hoje. Ou seja, as leis de incentivo, Bolsa Atleta, Bolsa Pod, não havia. Então, você, para ter condições, você tinha que ser olhado para alguma empresa que tivesse um departamento de esporte lá. E eu tive a felicidade de ser chamado pelo Antônio Ângelo Carolo, que Deus o tenha, para mim, um dos maiores treinadores que esse país já teve, e me levou para a Pirelli em 1966. Eu entrei para trabalhar na Pirelli. A Pirelli te patrocinou. Quer dizer, entre Também, aspas. também. Não, a Pirelli me levou lá para trabalhar, eu trabalhava Sim. lá. E pela manhã fazia a minha parte física, trabalhava das 8 até as 5 da tarde, saía às 5 horas da tarde e ia para treinar. Quer dizer, você tinha que trabalhar. Esse era o patrocínio que nós tínhamos naquela época. Mas eu, se não fosse a Pirelli, se não fosse o trabalho que foi feito, eu jamais teria conquistado o que eu conquistei dentro da modalidade. E a sua escola, Servilho? O que você pode falar sobre a escola que você criou e fundou? Nós temos imagem, inclusive, da sua escola aqui no nossa database do primeiro escalão. Ah, que bom, bacana. Vamos ver. Aos 65 anos, o ex-boxeador Servilho de Oliveira ainda exibe a agilidade de um campeão. Servilho entrou para a história do esporte nacional ao se tornar o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica.
há 45 anos na Cidade do México. A minha medalha em 1968 O menino ali foi no México, foi a lá no fundo tá o meu 14ª filho, medalha de... o Ivan. Essas imagens aí é uma imagem do filme 12 Rounds. Ah, aí está o Bolinha, o menino que poderá ganhar uma medalha. O Luiz. É, o Guilherme. Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. Aí está o Sertão, quando ele ganhou o título do mundo. E aí está o Ivan, o meu filho menor, que é o pai desses dois meninos. Sabe muito de boxe, o Ivan. Teu filho. Técnico, meu filho mais novo. Técnico do Demian Maia. Já treinou com o Shogun Rua. Esse Esse é o Bolinha. Esse é o Bolinha, não é? Que hoje está bem maior já, está com 16 anos de idade. Recentemente foi convocado para treinar na seleção olímpica. E eu tenho uma grande esperança que esse menino poderá melhorar a cor da medalha. Eu acho que ele vai melhorar a cor da medalha. Neto, então podemos apostar na frase: neto de peixe, peixinho é. É, eu acho que sim. Hein? O garoto tem Neto potência. de peixe, peixinho é. É, o garoto tem potencial e treina com o pai dele, que também é um conhecedor. O pai dele nunca foi boxeador, mas desde criança viveu no ambiente, Sim. sabe muito. Qual vai ser a categoria deles? Olha, Ele chegando em Tóquio. Na verdade, hoje ele está lutando na categoria dos 52 quilos. Mosca. Na minha A categoria. mesma categoria. Que eu participei. Eu penso que lá no México, ele poderá lutar na categoria de... No México não, lá em Tóquio. Tóquio. Ele poderá lutar na categoria dos pesos galos, super galos, porque ele vai crescer, ele já cresceu bastante e vai ganhar textura física, com textura física. E para dar sorte, eu vou fazer uma sugestão para você. Pois não. Que ele use a camisa número 33. Ó, essa foi a camisa que eu ostentei no México, né? Exatamente. Por favor, Gentili. Muito Bom, bom. Servílio, a gente tem na tua história, a gente tem uma história importante para ser passada para essa garotada que está chegando aí, para a juventude de hoje. Você praticou um esporte que era um esporte solitário, embora você tivesse treinador, tivesse uma equipe, mas é um esporte solitário. Você cresceu, ganhou títulos, teve que truncar a sua carreira, foi obrigado a truncar a sua carreira, voltou depois com toda a força de vontade, mas mesmo assim não era recomendável que você continuasse lutando. Teve uma frustração nesse meio aí que eu queria que você contasse, mas você caminhou por uma trilha de empreender coisas, e empreender o social, empreender a formação dos jovens e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessa tua perseverança em fazer a coisa vingar. Veja, na verdade, essa questão, por exemplo, de você sofrer alguns percalços na vida, você tem que ser forte. Você não pode jogar a toalha. Sim. Você tem que continuar lutando, não é? Eu, quando parei de lutar, não é? Podia ter jogado tudo às favas, mas eu penso que a minha maneira de ser, depois do nascimento do meu filho, do José Luiz, não é? O apoio que eu tive dos meus familiares lá no Chile, isso foi me dando consistência, porque se você não tiver, por exemplo, firmeza, você vai para a sarjeta. Você que acostumado a receber tapinhas nas costas e tal, o pessoal se reverencia, sua bajulação, quando acaba tudo, se você não tiver o pé no chão, o bicho pega. E eu hoje continuo trabalhando, continuo com a meninada e acredito que o trabalho com a garotada é de fundamental importância, porque se você não conseguir fazer um campeão olímpico, um medalhista, um campeão do mundo, no mínimo, você vai ensinar o melhor caminho para você formar um cidadão amanhã. Os grandes campeões, Servílio, recebem bolsas milionárias. Sim. De todas as categorias, mosca, galo, pena, etc. Você Sim. foi um grande lutador, um grande pugilista, no mesmo patamar desses grandes pugilistas que hoje recebem bolsas milionárias. Não ganhou Uma nenhuma pergunta, pochete. você ganhou dinheiro com boxe? Infelizmente, não. Eu acho que eu fui vítima da época. Não só eu. Não ganhou dinheiro com Não boxe? ganhei, não ganhei. Aliás, não só eu.
O futebol mesmo, se você for analisar, o Edson Arantes do Nascimento, que é o maior jogador de futebol Sim. do mundo, se ele não tivesse se transferido para os Estados Unidos, talvez ele não tivesse as condições que ele tem hoje. Porque eu conheço muitos outros atletas que jogaram junto com o Edson Arantes do Nascimento e que estão levando uma vidinha precária. Contemporâneos dele. Contemporâneo dele. Por quê? Hoje não, hoje são verbas milionárias. Eu, particularmente, sabe qual foi a maior verba que eu recebi? Bolsa. Bolsa. Foi quando eu disputei o título sul-americano em Guayaquil, no dia 18 de dezembro de 1970. Ganhei $1.100. Ganhei o título sul-americano lá. Bolsa. Ganhei o título sul-americano lá, nocauteei o lutador no 7º round e ganhei $1.100. E lutei em Guayaquil, no Coliseu Cerrado. Coliseu Cerrado, quem conhece Guayaquil sabe do ginásio que eu estou falando. Nocauteei o sujeito no 7º round e tinha 10 mil pessoas E no você era estádio. campeão sul-americano. Não. Foi uma eliminatória que teve um chileno, um argentino, um brasileiro e um equatoriano. E desse quadrangular, $1.100. sobraram 2, que foi o equatoriano e eu tive que decidir o título lá no Equador, lá em Guayaquil. E essa foi a maior bolsa que você recebeu? Essa foi a maior bolsa que eu recebi. Eu acredito que um árbitro hoje, uma grande luta, não ganha muito mais que $1.100. É hoje, né? Hoje, quanto Hoje, ganhou? então, Qual é o cachê de um árbitro hoje, internacional? Então, mas veja, Caetano, Eu naquela fico época... impressionado. Naquela época não havia... Mesmo o Éder Joffre, acho que não ganhou muito dinheiro com o não boxe, o ganhou. Miguel de Oliveira, Não seus ganharam. colegas de ringue. Não ganharam. Hoje, veja, hoje, a melhor bolsa, a melhor verba do esporte mundial é de um lutador de boxe, é do Floyd Mayweather. Impressionante. E por quê? Porque o Floyd Mayweather, ele comprou os seus próprios direitos. Ele é o cara, ele não tem intermediário. Ele é o sujeito que vende as lutas dele. Não tem um empresário Não, ele não que tem. intermedia os combates. Para o pay-per-view, ele que negocia tudo. E por isso que ele é... Inclusive, essa última luta que teve Com o McGregor. com o McGregor, a verba que girou em torno dessa luta daria para sustentar o Neymar por 11 anos. Só para você ter uma ideia. Então, a maior verba de um esportista mundial é a do Floyd. Não tem Neymar, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Messi, não tem ninguém. O maior ganhador de dinheiro do esporte mundial é o Floyd Mayweather, um lutador de boxe. Por que você não cria um instituto que tenha como missão o fomento do boxe no Brasil? Porque é muito difícil. Porque você não recebe ajuda, você não tem ajuda. E para você formar um instituto, você precisa ter pessoas Mas o com instituto vontade de ajudar. ele não é uma entidade sindical. Você tem uma série de prerrogativas que vão lhe propiciar prospecção de capital para você aportar Olha, na entidade. Veja, se eu encontrar algumas pessoas, como você, Caetano, como Gentili, algumas pessoas que podem me ajudar nesse aspecto para orientação, etc., podemos Eu correr tenho atrás, sim. plena certeza que com o seu histórico, com a sua experiência, com a sua trajetória, um instituto, Servílio de Oliveira, voltado para o fomento do boxe no Brasil, seria um sucesso Olha, imediato. Olha, Caetano, e com o material humano que nós temos, nós temos material humano farto. Seria maravilhoso se os nossos representantes que estão lá em Brasília voltassem os olhos para essa população. Eu acho que ficaria muito mais barato do que ter os caras atrás das grades. Você pretende ir para Tóquio em 2020? Olha, tenho vontade. Tenho muita vontade. Veja, o meu netinho agora, se ele for fixado... Ele vai ter 18 anos lá, em 2020. Ele vai ter 18, 19 anos. Mas agora, o ano que vem, 2018, vai ter um torneio, um campeonato mundial da juventude, em Buenos Aires. Eu, particularmente, pretendo ir com os meus custos, eu quero ir lá torcer para ele.
Torcer pro meu menino lá em Buenos Aires, pro meu netinho. Você está calçando luvas novamente por conta do seu neto, né? Não, na verdade... Não Não é verdade isso? Na verdade, há um ano e pouco atrás, eu fiz lá um treininho com ele e tal, com ele, com o irmão dele, mas é... bem à distância. Tem uma questão que eu acho importantíssima, que você acabou, na tua explanação, acabou não contando, e eu vou colocar a minha próxima pergunta, é a provocação para que você fale diretamente disso. Qual foi a tua maior frustração no boxe? Ah, tá. A minha Boa maior... pergunta. A minha maior frustração no boxe, e é real, é real, é real. A minha maior frustração foi em 1978, quando eu me credenciei para disputar o título sul-americano. Eu ia lutar contra o Martim Vargas em Santiago do Chile, e lá no Chile eles já me conheciam e sabiam do meu problema na vista. Depois de ter se recuperado do teu problema da vista e ter ganho novamente forma para lutar. Exatamente. Eu, quando parei de lutar na primeira fase, em 1971, eu tinha 15 lutas, depois voltei em 76 e lutei até 78, mais 5 lutas, ganhei as 5, inteirei 20 lutas e desafiei o chileno. E lá no Chile, os médicos e o pessoal da Prodep, a Prodep é a empresa que estava por trás do Martim Vargas, se apegou ao regulamento e disse que todo boxeador com menos de 1/4 divisão em uma das vistas não podia lutar. Se apegaram ao regulamento, dizendo proteger a minha integridade física, e não me deixaram lutar. E essa foi a maior frustração que eu tive, porque eu queria ter lutado no Chile contra o Martim Vargas, na casa da minha mulher, porque minha mulher é chilena, na casa dos meus 2 filhos, que nasceram lá no Chile, e eu não pude. Fale um pouco sobre a sua fazer passagem no Chile, rapidamente. Olha, lá no Chile, eu cheguei lá em março de 1972. Lamentavelmente, em 1973 teve lá o golpe militar. Passei muito mal lá com o golpe militar, perdi emprego, etc. E permaneci lá mais uns 2 anos. E tendo que me retornar para o Brasil em 1975, foi no dia 10 de junho de 1975 que eu voltei, eu, minha mulher e os meus 2 filhos. E aí o Carolo, Antônio Ângelo Carolo, me arrumou para mim voltar novamente na Pirelli. O seu Carolo, eu tenho uma gratidão imensa por ele. Eu acho que o Carolo foi um segundo pai para mim. Carolo foi algo espetacular, porque tanto na primeira fase da minha carreira, como na segunda fase da minha carreira, quando eu precisei dele, ele sempre esteve junto comigo. Você recentemente conquistou mais um pódio na sua vida profissional. Você se formou em Direito. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão, por que você voltou a estudar, voltou para os bancos escolares e escolheu o Direito como profissão. Que você me disse, está se preparando aí para a prova da OAB. Sim. E pretende exercer Sim. a advocacia. Olha, na verdade, eu sempre gostei do direito, mas o que mais me incentivou foi eu ter, por exemplo, um filho, não é, que é advogado formado, é procurador federal, e ele tem me incentivado bastante, ele me incentivou muito. E em 2009 eu prestei o vestibular, passei no vestibular e conquistei o título de advocacia, né? E agora estamos trabalhando aí, fazendo cursinho, e no dia 19 agora vou participar da primeira fase e vamos ver. Não é fácil. E vai atuar em que área? Vou na trabalhista. Prática trabalhista. Eu gosto dessa matéria, tem outras que eu também gosto, mas a trabalhista eu acho que eu me adapto melhor, eu gosto mais. Se depender do seu talento para a dialética e a retórica, você será um grande advogado na tribuna. Sim, pode ter certeza. Sem esquivas e sem clinches. Sérgio Gentili, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo está terminando. Meu amigo, e eu sou seu admirador, eu sou jornalista, mas admiro a sua trajetória como esportista, como mestre, como grande boxeiro.
Quero agradecer a sua presença, por ter aceito o nosso convite para participar do primeiro escalão. As portas desse programa estarão sempre abertas para você. As suas considerações finais. Na verdade, Caetano, eu quero dizer que, puxa vida, me sinto honrado. Quando eu recebi o seu telefonema, eu fiquei surpreso, porque fazia já algum tempo que a gente não se falava, não é? E para mim foi uma honra participar desse programa, de estar aqui com você, de estar aqui com o Gentili, de estar aqui com o pessoal da AltV. Eu acho que foi um prazer, e é um prazer enorme, e espero, no futuro, em breve, ser convidado você novamente. voltará. Terá muita novidade. Muito obrigado, Caetano. O primeiro escalão volta na próxima terça-feira, às 16 horas, ao vivo. Até lá, muito obrigado.